Se os nossos prótons rodassem em sintonia, em fase, e nada mudasse, então tínhamos um sinal semelhante ao que foi ilustrado no capítulo anterior. No entanto, não é isto que acontece. Esta é a situação logo após o pulso DRF ter sido ligado. Assim que o pulso é desligado, todo o sistema, que foi perturbado pelo pulso DRF, volta ao seu estado original, relaxa. O novo vetor de magnetização horizontal estabelecido começa a desaparecer, um processo designado por relaxamento transversal, e a magnetização longitudinal cresce de volta ao seu tamanho original, um processo designado por relaxamento longitudinal. Por que é que isto acontece? A razão pela qual a magnetização longitudinal cresce e volta ao seu tamanho normal é simples de entender. Nenhum próton caminha sobre as mãos por mais tempo do que aquele que precisa. Os prótons que foram elevados para um estado superior de energia pelo pulso DRF voltam para o seu estado mais baixo de energia e voltam a caminhar sobre os seus pés novamente. Vejamos o que acontece. Enviar um pulso DRF faz com que, digamos assim, 3 prótons caminhem sobre as mãos. Por uma questão de simplicidade, os prótons ilustrados não estão em fase. Após o pulso DRF ser desligado, os prótons voltam ao seu estado mais baixo de energia, ou seja, apontam para cima, mas nem todos os prótons fazem isto ao mesmo tempo. Isto porque se trata de um processo contínuo, como se um próton após o outro voltasse para o seu estado original. O efeito é que a magnetização longitudinal aumenta e cresce de volta para o seu valor inicial. O que acontece à energia que eles apanharam do pulso DRF? A energia é perdida para o ambiente em redor, o tecido, e é por isto que o processo não se designa apenas por relaxamento longitudinal, mas também por relaxamento de spin-tecido. Se fizermos um gráfico de magnetização longitudinal versus o tempo após o pulso DRF ter sido desligado, temos uma curva semelhante a esta que aumenta ao longo do tempo. Esta é uma curva T1. O tempo que demora a magnetização longitudinal a recuperar, a voltar ao seu valor original, é descrita pelo tempo de relaxamento longitudinal, ou T1. O que está ilustrado não é o tempo exato que demora, mas uma constante a descrever a rapidez deste processo. Isto é como fazer uma volta num circuito fechado com um carro de corrida. O tempo da volta dá uma ideia do tempo que a corrida vai demorar, mas não é o tempo exato. Ou mais especificamente, T1 é a constante de tempo comparável com as constantes de tempo que, por exemplo, descrevem o decaimento radioativo. Que T1 é o tempo de relaxamento longitudinal é fácil lembrar. Se virarmos o 1 ao contrário, é parecido com um L de longitudinal, e serve também para lembrar que descreve o relaxamento de spin de tecido. Outra dica é que o número 1 pode ser comparado a um fósforo, e este fósforo deve-nos recordar algo que já foi mencionado. Outra dica é que o número 1 pode ser comparado a um fósforo, e este fósforo deve-nos recordar algo que já foi mencionado. O relaxamento longitudinal tem algo a ver com a troca de energia térmica que os prótons emitem para o tecido envolvente, enquanto regressam ao estado mais baixo de energia.